Nós estamos vivendo ainda a pandemia do coronavírus, que desenvolveu a doença Covid-19. E com a vinda dessa pandemia, desse vírus, várias consequências negativas se abateram sobre a humanidade. Logicamente, a indústria foi afetada, a economia tremendamente afetada, a saúde, logicamente, tremendamente afetada. E tudo isso gerou muitos sentimentos ruins, muitos sentimentos negativos e preocupantes. Muitas pessoas entraram em quadros depressivos, muitos problemas de relacionamentos, muitos problemas no casamento, enfim, foram várias as consequências. Uma delas, talvez a pior, seja o medo, a insegurança. O que eu mais tenho ouvido das pessoas é a respeito do medo, especialmente quando as pessoas internam e depois vão para a UTI e depois são entubadas. Logicamente, os familiares, os amigos, os queridos sentem medo. E nós estamos vivendo nesse estado de insegurança, nesse estado de medo. Essa foi uma das primeiras coisas que o pecado trouxe ao coração de Adão e ao coração de Eva. A Bíblia diz que eles sentiram medo e sentiram medo de Deus. Deus não gosta disso. Deus não gosta que nós tenhamos medo. E quem não tem? Somos seres humanos, somos pecadores, somos caídos. E como cristãos, é possível viver sem o medo? O que a Bíblia diz? Como nós podemos superar a insegurança? Como nós podemos superar o medo? E eu então me lembro de uma ocasião que está em São João capítulo 20, o verso 19. Era o domingo onde Jesus havia ressuscitado pela manhã, mas não havia ainda aparecido aos discípulos. E a Bíblia diz assim que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, se colocou no meio deles e disse-lhes: tenham paz. Imagine um grupo de seguidores do Mestre. Jesus havia morrido. Na mente deles ainda não havia compreensão exata da ressurreição. E Jesus, na sua paciência, no seu amor, sabia que eles estavam trancados num ambiente com medo dos judeus, de que os judeus fizessem com eles o que haviam feito com seu mestre, medo da violência, inseguros quanto ao futuro e também quanto àquele momento que eles estavam vivendo, o presente, medo. E Jesus chega ali e diz: tenham paz, tenham paz. E na sequência a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. E ao soprar sobre eles o Espírito Santo, eles receberam a paz. Quando você vai um pouquinho mais para frente, no livro de Atos, o capítulo 4, o verso 31, a Bíblia diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, ousadia, coragem, anunciavam a palavra de Deus. Queridos, um dos frutos do Espírito Santo é a paz, a segurança que Deus dá. Logicamente, como seres humanos, como cristãos, como filhos de Deus, nós sentimos medo. Eu lembro de uma ocasião, era um domingo no final da tarde, eu morava em Hortolândia, e nós tínhamos ido a Curitiba para um evento, e no domingo estávamos retornando no final da tarde, estávamos dentro do avião, eu e a minha esposa, e a cidade de Curitiba, por ter uma geografia muito próxima do oceano, tudo que acontece no mar sobe rapidamente, ali 1.200 metros de altitude, e Curitiba muda muito o clima. E nós estávamos dentro do avião, de repente o céu escureceu e ali parecia que viria uma grande tempestade, um momento assim muito estranho, e ainda era claro.
De repente ficou tudo escuro e ameaçava uma tremenda de uma tempestade, uma tremenda de uma tormenta. E nós ficamos dentro do avião cerca de 40 minutos. Por quê? Porque o piloto naturalmente estava com medo de levantar voo. E ele disse, olha, nós não podemos levantar voo em meio a esse temporal, a essa tempestade. E eu falei para minha esposa, isso vai demorar. Mas de repente as coisas passaram, aquele vendaval, aquela chuva torrencial, aquela tempestade amainou e abriu-se um pequeno buraco claro, e o piloto então anunciou que ele iria levantar voo e ele iria atravessar aquele buraco em meio àquela tempestade. Eu confesso que naquele momento, mesmo sem entender da situação no que diz respeito à pilotagem, aos instrumentos de voo, ao transponder, que é um dos componentes ali que avisa o que está à frente, anuncia, ele vai anunciando o que vem pela frente, mas o piloto, ele então entrou na fila das outras aeronaves que estavam ali aguardando aquele espaço, aquele momento, e ele arremeteu e ele subiu. Acontece que entre a pista e a travessia daquele aparente buraco, aquilo se fechou. Estávamos, eu imagino, ali em cima da cidade de Paranaguá, chegando ali sobre o mar, porque foi rápido, e aí veio uma tremenda de uma turbulência. As máscaras começaram a cair e o pânico tomou conta das pessoas. Muitas pessoas clamavam o nome de santos, o nome de Deus, muita gritaria, muito pânico, porque realmente o avião entrou numa turbulência que eu jamais havia passado. E eu encostei a cabeça na poltrona e fiz uma oração a Deus, pedindo a Deus duas coisas. Pedindo a Deus a minha salvação, mais uma vez, pedindo perdão dos meus pecados e pedindo a Deus paz. Quem não sente medo numa situação dessa? Eu lembro que a minha esposa colocou a mão sobre a minha mão e eu falei para ela, eu gostaria de ficar sozinho nesse momento com Deus. Eu estava com medo, Eu imaginava o avião caindo, se arrebentando, eu imaginava o estrondo, eu imaginava o fogo, eu imaginava se a gente iria morrer no mar ou no solo. Eu não sei como ia acontecer, mas eu acreditava que a gente não ia sair daquela situação, porque realmente era uma situação muito complexa. O avião ele era jogado de um lado para o outro, para cima, para baixo, e aquilo causava impacto, e foi uma situação muito delicada. Eu não lembro quanto tempo passou, não foi algo muito longo, não sei quantos minutos, mas de repente o avião estava sobre a tempestade. E ele seguiu o voo até Campinas, o aeroporto de Viracopos, e nós descemos. O piloto, ele ficou ali na porta, na saída, pedindo perdão para cada tripulante, para cada passageiro também. E ele já tinha feito isso através do anúncio, através do rádio, mas ele ficou ali pessoalmente e pedindo desculpas porque ele disse que ele foi imprudente, porque ele colocou a aeronave, a tripulação e os passageiros numa situação de risco e gerou muito pânico e muito medo. E quando ele falava e a gente ouvia, no geral, antes de estar na porta, ele dizia, me perdoem, eu não deveria ter arremessado o avião, ter subido, ter decolado, porque eu coloquei a minha vida e a vida de vocês em risco e a gente realmente poderia ter morrido porque a situação foi extremamente complexa. Medo. Quem já não passou? Eu não sei se eu estou falando para alguém que sente medo. O que nós precisamos nesse momento? Nós precisamos encontrar aquela paz que só Jesus pode dar. E essa paz é fruto do Espírito Santo e somente do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, ele derrama o amor de Deus em nossos corações. E quando a gente tem a certeza do amor de Deus, do amor cuidador, do amor protetor, então a Bíblia diz que o medo sai. Isso está na carta que o apóstolo João
escreveu, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, o verso 18. Eu fico imaginando o apóstolo João na ilha de Patmos. Será que João sentia medo? Não, ele não sentia medo, porque ele tinha recebido o Espírito Santo. E ao receber o Espírito Santo, o amor trouxe paz ao seu coração. E aqui então no capítulo 4, verso 18, diz assim: no amor de Deus, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Essa pandemia trouxe problemas para a sua vida, prejuízos, preocupações, ansiedades, trouxe medo sobre o seu coração, medo de não poder pagar as suas despesas, fazer frente aos seus compromissos, pagar suas dívidas. Quem sabe alguém está desempregado, quem sabe você esteja doente. Eu não sei, mas será que o medo está tirando a paz do seu coração? Deus não quer que, como seus filhos, nós vivamos com medo. Por isso a gente tem que clamar, orar, suplicar e pedir a Deus a experiência que os apóstolos tiveram. Antes de receber o Espírito Santo, eram homens que tinham medo. Depois que receberam o Espírito Santo, eles tinham coragem, intrepidez, ousadia. Nada temiam, nada temeram, porque o coração deles era cheio do amor de Deus através do Espírito Santo. Existe algum outro meio de vencermos o medo? Não. O único meio de vencermos o medo como cristão é estar nas mãos daquele que não tem medo de nada, porque é o Deus do universo. Que você esteja nas mãos de Deus, que você esteja tão perto de Deus, que você receba o Espírito Santo de Deus e ao ser cheio do Espírito Santo de Deus, o medo seja lançado fora e você tenha a paz que excede todo o entendimento. Que Deus te abençoe com a paz de Jesus. Um grande abraço.